Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso espiritual do Centro Espírita Kardecista Dr. Alberto Petkiski. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, na questão 411. Então, vamos fazer o compartilhamento do Livro dos Espíritos para a gente poder começar a leitura. Então, Kardec pergunta, questão 411, estando despreendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? Quer dizer, vamos dizer assim, a pessoa morreu, saiu do corpo, o espírito está lá, né? Ele sabe, o espírito encarnado, qual será a época de sua morte, quer dizer, ele conhece isso, quando ele sai do corpo, ele entende quando que ele vai morrer. Na verdade, ele não morreu, nesse caso, ele só desprendeu da matéria. Então, ele falou assim, acontece pressenti-la, também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data que virão morrer. Então, por exemplo, saiu do corpo e a pessoa às vezes tem ciência de muitas coisas, né? Ela sabe mais ou menos antes qual o tempo de vida que ela vai supostamente ter na Terra, o que é previsto, porque nós podemos também, de acordo com as nossas atitudes, acabar abreviando esse tempo. Vamos supor que por determinado hábito pernicioso ou um determinado vício, pode acontecer de nós abreviarmos a nossa vida. Então, não necessariamente a gente vai chegar com êxito àquele tempo que é esperado pela providência, dependendo da situação de nós fazermos aquela espécie de suicídio inconsciente ou suicídio consciente. Questão 412. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fatigar o corpo? Então, essa atividade do espírito, quando a pessoa dormiu, aí ela pode cansar o corpo? Aí ele fala assim, pode. Pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativa ao poste? Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Isso é muito interessante, né? Porque tem muitas vezes, quando acontece da pessoa às vezes voltar para o corpo e acordar e ter a sensação de que parece que não descansou o suficiente. Então, isso às vezes explica situações por que a pessoa, mesmo às vezes estando alimentada, tendo descansado o suficiente, o porquê que ela às vezes se sente cansada. Porque o espírito, ele continua vivo, ele continua trabalhando, continua ativo. O espírito não dorme. Então, dessa forma, ele continua os trabalhos da mesma forma. Agora estamos nas visitas espíritas entre pessoas vivas. Questão 413. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? Então, ele está perguntando o seguinte, bom, diante dessa situação, analisando a questão da parte de nós estarmos um corpo físico e termos nosso espírito atrelado a ele, né? Então, nesse momento, quando a gente percebe disso, então, tem duas situações diferentes, uma que é do corpo e outra que é da parte da alma. Aí ele fala assim, no estado da emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Então, são dimensões que nós estamos sempre interpenetrados. Quando nós estamos encarnados aqui, na Terra, quando nós estamos acordados, nós conseguimos sentir e perceber o mundo espiritual interagindo conosco, quando a gente começa a sintonizar um pouco melhor. Quanto mais a gente se dedica a perceber determinadas coisas, quanto mais a gente se busca a aprimorar-se, a gente começa a perceber melhor as coisas. Então, nós não vivemos duas existências, é uma existência infinita, não tem fim essa existência, vai continuar. Finda o corpo, né? O corpo morre, mas o espírito permanece vivo. Então, o espírito ele está aqui. Enquanto ele está encarnado, ele vai ter um momento que ele está encarnado, acordado, ou seja, o corpo está acordado, e o espírito está atrelado ao corpo físico.
No momento que ele dorme, o espírito se desprende do corpo físico, tem aquela vida do espírito liberto, e depois retorna de novo à parte do corpo físico. Então, são fases distintas, mas elas são contínuas. Questão 414. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Então, vamos supor, tá eu e o meu pai. Meu pai mora em uma cidade um pouco mais distante e eu estou aqui. Assim, depois a gente dorme e acaba se encontrando, ou eu e minha mãe, ou então, por exemplo, eu e meu irmão que mora numa outra cidade. Pode acontecer isso? Aí fala assim, certo, e muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Ou seja, com certeza. Pode ter sem que o suspeites amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Então, é muito comum nós termos os relacionamentos daquelas pessoas que nós temos afinidade. Então, a nossa família espiritual, que são famílias de laços de afinação, de sintonia, ela continua sempre diante da eternidade conosco. Então, sempre nós temos vários amigos diferentes. Então, vamos supor, nós temos um amigo que às vezes nós não lembramos, mas nós temos esse amigo espiritual. Quando a gente dorme, a gente vai ter com ele. Às vezes esse amigo espiritual pode ser que ele já esteja encarnado, e a gente vai e encontra ele. Então, dessa forma, não tem essa barreira. Então, é muito comum acontecer da gente ir e fazer essas excursões, né, e sai fora do corpo, vai até lá, conversa, tem o relacionamento de troca de informações, de troca de ideias necessárias, tudo isso para o progresso. 415. Que utilidade podem elas ter se as olvidamos? Aí ele fala assim, né, bom, por que a gente, por que vai ser útil se a gente esquece de tudo? Assim, de ordinário ao despertar, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações. É interessante, é muito interessante isso. Hoje, especificamente, por exemplo, eu estava a caminho do meu trabalho e eu penso em fazer um trabalho de hidroponia e comprei alguns kits, algumas situações de hidroponia. E no caminho me veio uma intuição de uma coisa que eu não tinha pensado. Eu falei assim, olha, há uma possibilidade de você fazer esse mesmo projeto de uma forma mais econômica, utilizando flocos de algodão para poder servir de meio de cultura. Eu falei, poxa, será que dá certo? Mas veio essa ideia assim, enquanto eu estava no caminho. E foi de manhã, né? Eu tinha voltado, então essas lembranças vêm aos poucos, da questão de quando a gente conversa com alguém no plano espiritual, e nem sempre a gente recorda de imediato. Às vezes, ao longo do dia, a gente começa, no momento de que você está um pouco mais concentrado em alguma situação, com um momento de mais foco, aí você consegue perceber algumas coisas. Então, sempre a gente tem conversas importantes para que a gente possa receber essas orientações. É bem, bem legal. Então, então, quer dizer, não parece, mas a gente conserva. Aquilo que a gente começa a filtrar, a gente percebe que a gente não produziu isso, então significa que veio de uma fonte externa. E isso mostra para a gente que a gente sempre tem esses insights, essas bênçãos, onde os espíritos amigos, onde essas entidades queridas nos trazem muitas informações preciosas e importantes para nós. Questão 416. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer quando está para dormir. Quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano. Quero falar-lhe para dizer isto. O que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta e muitas vezes nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera. Olha só que interessante. Então, porque ele perguntou, ele pode chegar a provocar determinada situação quando ele está em estado
tá encarnado. E aí fala assim, eu vou dormir, eu quero essa noite me encontrar com o espírito do meu avô que morreu. E eu quero falar com ele. Quero falar para dizer tal coisa. Aí fala assim, adormecendo nós, né? Seu espírito desperta e muitas vezes nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera. Ou seja, a ideia em estado de espírito liberto é totalmente diferente do estado de espírito encarnado. Porque vamos lembrar que o cérebro, ele entrava certas faculdades do espírito. Nós estamos cativos num corpo de carne, onde as nossas dificuldades de assimilação são muito grandes em relação à matéria densa. O nosso espírito, a capacidade de assimilação dele é muito maior. Tanto é que, em certas partes do Livro dos Espíritos, é explicado que, no estado de espírito, nós aprendemos em horas o que nós demoramos muitas vezes anos para aprender encarnados. Ou seja, não só a capacidade de assimilação é muito mais rápida, como a capacidade de armazenamento é muito maior. Esse mecanismo de memória é muito mais fluido do que em estado de encarnação. Dessa forma, se a gente analisar, as nossas reações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos tomam outra dimensão, porque existem muitas coisas que estão lá, porque nós já vivemos muitas coisas. E, diante disso, a nossa capacidade expansiva, ela é totalmente diferente daquela que está aqui constrita. Aquela coisa contida naquele vaso que não dá possibilidade de ser tudo aquilo que ele realmente é. Porque tem um propósito nisso. E aí ele diz o seguinte, isso com relação a homens já bastante elevados espiritualmente, né, porque a vida deste pouco importa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Isso com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena, entregam suas paixões que os escravizaram ou se mantêm inativos. Então ele está dizendo duas situações. Se o homem é um pouco mais elevado espiritualmente, às vezes aquilo que ele disse aqui, encarnado, chega no plano espiritual, não é nada daquilo que ele deseja. Quando na questão da parte dos homens que não são evoluídos tanto espiritualmente, entra na questão das paixões baixas. Então, por exemplo, ele vai se entregar a prazeres que ele deseja. Mesmo que às vezes, aparentemente, na Terra, encarnado, ele não dê tanta vazão. Ele não passe a exercer tão abertamente. Às vezes, a oculta, né, de forma oculta, ou então, às vezes, não faz, mas tem vontade de fazer. Quando chega na questão do espírito estar liberto da carne, aí ele vai ganhar o espaço e vai fazer aquilo que ele desejou fazer, seja o que for. Isso que ele fala. Os outros passam de modo muito diverso a face espiritual de sua existência terrena, entregam-se às paixões que os escravizaram ou se mantêm inativos, né? Não fazem nada. Pode, pois, suceder tais sejam os motivos que a isso os induzem. E o espírito vai visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique. O simples fato de ele o querer quando desperta. Então, isso é muito diverso. A possibilidade de realmente fazer, mas não. Pode-se ter essa possibilidade, mas não significa que seja um fato. Ok? Questão 417. Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos, né? Então, quer dizer, vamos supor que a gente vai fazer uma reunião. Vamos lá no plano espiritual, pode esses espíritos que estão aqui encarnados chegar e fazer uma certa assembleia lá, aí ele fala, sem dúvida alguma. Laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos. Então, vamos supor que nós estamos aqui, nós somos amigos e cada um está num determinado ponto do planeta. Então, um está numa cidade de São Paulo, outro está numa cidade do Rio de Janeiro, outro está numa cidade do Rio Grande do Sul, outro está em outro país, vamos supor. Mas nós somos amigos. Diante dessa amizade, o que acontece? Quando a gente dorme, a gente pode se encontrar, falar assim, oi, fulano, Beltrano, tudo bem com você? Como você está?
E a gente mantém aquele relacionamento normalmente, né, de conversa, de troca de informações, ao mesmo tempo também da felicidade de estarmos juntos, porque não há acaso, e ao mesmo tempo aquela questão da assimilação e repulsão de fluidos, nos mostra que nós nos sentimos bem próximos de pessoas que são queridas nossas, e pelas quais nós sentimos um certo carinho, uma certa afeição. E aí diz o seguinte, Kardec, pelo termo antigos, se deve entender os laços de amizade contraída em existências anteriores. Ao despertar, guardamos a intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanaram. Então, aqui está explicando em relação a esse partir dos laços antigos, são laços de outras vidas, né? Ou recentes, que sejam os laços dessa vida. Então, quando a gente tem um laço de outra vida, a gente tem aquela intuição interessante, que a gente olha para a pessoa e fala assim, de onde nós paramos mesmo? Parece que você sempre foi amigo da pessoa. Parece que você sempre a conheceu. E sempre vocês se deram bem. Essa sensação de, que bom, estou em casa. É assim, essa sensação. Muito interessante. Questão 418. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? E, dado o fato, poderia, ao despertar, ter dele a intuição? Então, vamos supor, às vezes a pessoa acha que fulano de tal morreu. Nossa, ele está desaparecido, aconteceu alguma coisa, vamos supor. Né? E aí, dá para a gente poder chegar na hora que for dormir, encontrar com ele e falar assim, como você está? Nossa, você está bem, você está vivo, você está morto, você está na terra, está desencanado? Né? Dá para poder chegar e depois voltar e conservar? Aí ele fala, como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conceder-lhe e conhecer-lhe a sorte. Se lhe não houver sido imposto por prova crer na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Então, aí ele explica o seguinte, porque pode ser que seja necessário realmente não ter essa ciência, ou pode ser que seja permitido ter a ciência. É isso que ele explica, são duas situações diferentes. Você pode realmente ir até o seu amigo, né, porque o seu desejo é de estar com ele e ver como ele está. Aí você sabe da situação dele, se ele está bem ou se ele não está. Só que mesmo assim, o que você faz? Quando você volta para o corpo, pode ser que você conserve a intuição de como ele está bem ou mal, ou pode ser que você não conserve. Depende da situação, do que é permitido. Ok? Hoje nós vamos parar aqui na transmissão oculta do pensamento para nós darmos continuidade ao livro Calma, psicografia do Emmanuel. Hoje nós vamos ler as mensagens. Mensagem. Pessoas queridas. E Emmanuel diz o seguinte, claro que já compreendes que a pessoa querida é um mundo à parte, muitas vezes com sentimentos e raciocínios muito diversos dos teus. Entendamos a situação de cada individualidade, dentro do contexto de necessidades e provas, de que se faça portadora e respeitemo-la na problemática aqui apresente. Incentivemos os familiares queridos a fazerem o melhor de si mesmos, sem, no entanto, desconsiderar-lhes a vocação para as tarefas mais simples. Então, vamos recapitular. Então, a gente sabe que a pessoa querida é uma pessoa, cada um é um mundo, cada ser humano é um mundo à parte. Realmente, essa consideração é muito adequada. E a gente tem que entender o seguinte, que quando a gente vai, por exemplo, entrar no mundo, a gente sabe que a gente tem que vencer certas barreiras, você tem que ralar na atmosfera para que você chegue até ela. Então, ou seja, há um certo atrito entre você se aproximar de um outro orbe. Quando a gente pensa em relação a pessoas diferentes, são concepções diferentes, são sentimentos diferentes, raciocínios totalmente diversos e únicos. Isso não é ruim. Isso é uma coisa preciosa e maravilhosa, do ponto de vista de crescimento espiritual.
Imagine que cada ser humano é uma enciclopédia que você não vai encontrar em nenhum lugar do universo semelhante conhecimento. Porque as provas vividas por aquele ser, só ele viveu. O contexto evolutivo do arcabouço espiritual dele eterno é só dele. Não tem nenhum outro lugar do mundo, nenhum outro planeta tem. Porque são experiências vividas para cada ser. Então, cada ser vai despertar para certos patamares de consciência, e se nós pudermos aproveitar e abrir os ouvidos para entender melhor, né, conseguirmos enxergar a situação de forma diferente, a gente vai aproveitar muito a bênção da pessoa que está ali. E aí ele diz o seguinte: entendamos a situação de cada individualidade dentro do contexto de necessidades e provas de que se faça portadora e respeitemo-la na problemática que apresente. O que acontece? Cada pessoa tem anseios de felicidade e de vivência totalmente diversos dos nossos. Não é porque nós desejamos algo que todos devem desejar algo. Não é porque certas situações nos parecem adequadas que os outros sentirão da mesma forma. E está tudo bem. Nós temos que amar ao outro da forma que ele é, e não tentar condicioná-lo da forma que desejamos. É totalmente diferente. A gente aceita o outro com os problemas que possui, com as dificuldades que tem, com os defeitos que tem, porque nós não vamos transformar a ninguém, somente a nós mesmos. Então, cada um vai passar por provas difíceis, por problemas difíceis, muitas vezes são decepções de família, situações diferentes, e o dia a dia nos impõe essas provas. E são necessidades que tem, às vezes você não tem necessidade de certa coisa. Vamos supor, às vezes a pessoa se sente muito bem sozinha, e a outra pessoa fala assim: nossa, eu me sinto bem com os meus familiares, sinto falta deles. E aí você tem que entender que para você pode não ser uma necessidade, mas para o outro pode. Então, tem pessoas que ficam, vamos dizer assim, saudosas, né? Como eu tinha comentado. Ele diz o seguinte: incentivemos os familiares queridos a fazerem o melhor de si mesmos, sem, no entanto, desconsiderar-lhes a vocação para as tarefas mais simples. Vamos supor que a pessoa deseja que a outra progrida, cresça, melhore, e então ela está desejando o melhor possível para ele, para essa pessoa. Ah, meu filho vai fazer medicina, vai fazer engenharia, vai fazer isso. A mãe fala assim: mãe, eu gosto de trabalhar com jardinagem, e está tudo bem, eu sou feliz nessa forma. Então, não, eu só quero um emprego público simples e eu quero, para mim tá bom. Vamos supor, então cada um vai ter uma consideração diferente, um pensamento diferente a respeito das necessidades que lhe farão felizes, né? E às vezes também pode ser uma vocação, pode ser: eu gosto de ser enfermeiro. Assim: não, mas todo mundo na família é negociante, é dono de empresa, por que você, nós temos uma empresa multimilionária e você não quer ajudar, não quer trabalhar nela? Assim: não, mas não é minha vocação. Então, é isso também, né? Como várias outras coisas, como aptidões, às vezes é um serviço que é mais simples e às vezes é desconsiderado. Atendemos ao imperativo do diálogo construtivo em que as nossas sugestões de melhoria possam ser plenamente enunciadas. Então, sempre quando possível, na conversa com outra pessoa, fazer o possível para que esse diálogo seja bom, traga alguma coisa positiva, né? Uma sugestão que seja para ajudar, não assim apontar o que é ruim somente. Ah, isso aí está ruim. Isso é uma coisa destrutiva. Um diálogo construtivo é aquele que a gente enumera pontos positivos e analisa pelo ponto melhor das circunstâncias. Se os nossos roteiros mais nobres não forem atendidos, desde que estejamos tratando com as criaturas a quem as leis humanas já conferiram os direitos da maioridade, seria violência de nossa parte encarcerá-las em nossos pontos de vista. Então, quando a gente conversa com um adulto, a gente entende que ele já é de maior, ou seja, ele já tem consciência formada a respeito de muitas coisas. E diante disso, os nossos pontos de vista são pontos de vista. Eles não são um reflexo da verdade incondicional. Nós estamos ainda num caminho de evolução onde nós tropeçamos e caímos, reerguemos e seguimos em frente. Mas até nós chegarmos à perfeição, o caminho é longo.
Então, diante disso, cada um está aqui na Terra com propósito de elevação, de busca, de transformação. E a gente tem que entender que não devemos violentar o pensamento do outro através de que o nosso seja imposto como o padrão correto de se pensar. Planejamos a aventura conjugal para os nossos filhos enquanto na Terra. Entretanto, na hipótese de haverem nascido para uniões de resgate difícil, seria perigoso compeli-los à fuga do caminho a percorrer. Ah, mas o meu filho, ele é tão bom, mas casou com uma mulher que não dá certo. Eu não concordo, e essa mulher vai levar ele para um monte de situação ruim. Ou o contrário. Ai, a minha filha era tão querida e encontrou um rapaz que, meu Deus do céu, ele vai acabar desviando ela do caminho reto, vai. Ela mudou completamente depois que ficou com ele, se afastou de nós e uma série de outras coisas. Aí o que acontece? Ele diz o seguinte: seria perigoso compeli-los à fuga do caminho a percorrer. Ou seja, assim, ó, não, esquece isso daí, sai desse caminho. Interferir no destino da onde a pessoa, com seu próprio livre-arbítrio, que é sagrado, escolheu. Então, nós temos a nossa livre escolha. E os filhos não são nossos, eles são nossos tutelados. Eles são filhos de Deus, irmãos nossos. Então, eles estão nossos filhos, como nós estamos filhos de alguém na Terra. Quando a gente desencarna, todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos. É essa a concepção que a gente tem que ter, porque um dia nós estaremos sem esse véu que nos oculta os propósitos mais sagrados. Então, agora o Espiritismo nos traz esse soerguimento do véu, né? Ele consegue levantar o véu para nós enquanto nós estamos encarnados na Terra. Essa é a bênção principal da consolação. Então, a gente pode entender com uma certa antecedência, antes da gente desencarnar, qual é o caminho mais adequado. Então, a gente já entende do ponto de vista eterno, que somos eternos, como os nossos filhos são eternos, e eles têm planos de reencarnação, como nós temos os nossos. Então, nós vamos encontrar com fulano, com Beltrano, você vai se casar com esse, daqui a pouco pode ser que você se case com esse, vamos fazer essa tentativa para que dê tudo certo, tal. Então, quando a pessoa está lá e escolheu, ficou com a pessoa, então deixe que ela permaneça e siga o caminho dela. É isso que o Emmanuel está dizendo. Não interfira. Estimaríamos honorificar descendentes amados com os títulos acadêmicos do mais alto porte, todavia muitos terão vindo até nós, quando no plano físico, para os mais rudes encargos, cabendo-nos respeitados. É o que eu tinha explicado. Às vezes a gente espera que o filho faça faculdade, faça mestrado, doutorado, pós. Nossa, esse aqui tem 10 faculdades, fala 30 línguas e tal coisa. Mais ou menos assim. Nossa, esse aqui fala 2 línguas, esse aqui faz como se fosse uma questão da pessoa estar orgulhosa do trabalho feito pelo filho. Mas a gente tem que entender que cada um, às vezes, vamos supor, um filho lá está de uma forma simples, não está com nenhum título, nem nada, mas ele é uma pessoa de bem. Então, o principal é isso. Não são valores que o mundo vende. Porque os títulos, a parte do conhecimento é importante. Mas os títulos, na verdade, não valem de nada na questão do ponto de vista espiritual eterno. Porque, por exemplo, se nós fizéssemos determinadas questões num trabalho legislativo, né, a gente aprendesse a questão das leis, as leis estariam obsoletas no futuro próximo. Algumas coisas em relação a máquinas, as máquinas seriam mais evoluídas no futuro próximo. E assim por diante, nós desenvolveríamos a inteligência. Mas a inteligência é desenvolvida de várias formas. E, ao mesmo tempo, quando há necessidade de determinados chamados, a nossa própria encarnação nos leva a certas tendências para aquilo que nós devemos executar. Então, nós temos essa intuição, esse caminho, essa predominância já tendendo para um caminho ou outro. Se almas queridas jazem caídas no erro, quando terão vindo ao mundo com a promessa de superar induções à queda, não as reprovemos ou condenemos de modo algum, e sim saibamos deixar-lhes o caminho livre, tanto quanto possível, para fazerem da vida que lhes
da vida que lhes é própria, o que melhor lhes pareça. Nós erramos, os outros também erram. Então, às vezes a gente tem muitos anseios de felicidade, de progresso espiritual, que a gente consiga superar e pagar as nossas dívidas, voltar como completistas. Isso é uma expectativa muito grande de todos nós. Mas pode ser que no caminho a gente acabe caindo. Ou pode ser que a gente esteja bem, mas o outro caia. Então, quando o outro cair, não reprovemos e nem condenemos. Nossa, olha, a pessoa falando de tal, acabou acontecendo isso, foi lá e fez isso, que coisa feia. Não, não condene nem reprove. E sim saibamos deixar o caminho livre para eles. Eles vão fazer da forma como for, para fazer que a vida seja melhor quanto eles desejam ser. Então, cada um vai fazer as suas escolhas. É sempre entre nós e Deus e nunca entre nós e os homens. Cada homem tem o seu caminho, cada um tem a sua obra. E a gente tem que entender muito bem isso para não se prejudicar. Não obrigues ninguém a viver conforme teus padrões de comportamento, de vez que não suportarias imposições alheias em teu modo de ser. Isso é muito interessante. Porque a gente não desejaria, por exemplo, que a pessoa estipulasse certos padrões de conduta para nós. Ah, você vai tomar um café. Então, tudo bem, você tem que colocar, por exemplo, 3 colheres, mas eu gosto com 2. Ah, não, você come com açúcar, não, mas eu gosto com adoçante. Ah, não, você, eu vou tomar café, não, eu gosto de leite com achocolatado. Não, eu gosto de chá. Ah, eu não gosto nenhum desse, eu tomo um pouco de água, de manhã nem tomo nada. Então, cada um tem um padrão. E está tudo bem, não tem problema, porque cada um tem um jeito de ser. Agora imagine se a pessoa fala, não, não, você está tudo errado, isso está errado, tem que ser assim. Isso está errado, tem que ser de outra forma. A gente não suportaria, não gostaria, porque ninguém gosta disso, né? Então, nós somos livres. Esse livre-arbítrio, ou seja, essa livre vontade, inclusive de fazer o que é errado, é um caminho, porque o que acontece? Nós podemos aprender com os erros dos outros, nós podemos aprender com o que a vida nos mostra, buscar conhecimento, nós podemos aprender também com os fracassos nossos também. Então, a gente tem várias formas de aprender, seja pelo amor ou pela dor, nós vamos aprender de alguma forma. Né? Então, nós vamos seguir o caminho e os outros seguirão seus caminhos. E vamos fazer o possível para nos transformar, porque isso que importa. O outro só vai transformar-se quando quiser. E aí ele diz o seguinte: em suma, conserva a serenidade ante as escolhas do próximo e vive a própria vida, deixando aos outros a liberdade de viver a existência que Deus lhe concedeu. Então, se Deus deu para ele uma vida, deixe ele viver a vida dele, viva a sua. Seja feliz da forma que você deseja ser. Seja grato a Deus, abençoe a vida e abençoe as pessoas. E cada um tem um caminho. E o caminho dele é dele, o seu é seu, e o do outro é do outro. Assim, cada um tem um caminho. O destino, o objetivo é um só. O objetivo é evoluir, crescer. Mas pode ser que um pegue um caminho um pouco mais sinuoso. Nós, um pouco mais sinuoso de outra forma. Então, os métodos diferentes, as portas e janelas que cada um vai abrir até chegar lá, serão diferentes. Uns partem de cima para um lado, para a direita, para a esquerda, vai para cá, vai para lá, daqui a pouco acerta. Mas sempre tem essa sinuosidade, sempre tem essa situação do equilíbrio e desequilíbrio. Uma hora que está excedendo, outra hora falta, para que um dia esteja bem corretamente alinhado. Agora nós vamos fazer a leitura do livro de Meimei, do livro Amizade. Nós estamos no caminho da paz. E a Meimei diz o seguinte: dizem que um homem de fé se aproximou de Jesus e indagou, após externar-se em manifestações de júbilo e reverência: Senhor, onde o caminho da paz? Que fazer de meu filho que arrasa a tranquilidade, atolado na rebeldia?
E respondeu Jesus: abençoá-lo-ás sempre, procurando socorrê-lo com mais amor. E como agir à frente de meu tio, aquele que me furtou a herança dos avós? Buscarás perdoá-lo usando compaixão e esquecimento. E meu antigo sócio, de que modo proceder com esse homem que tanto me prejudicou e injuriou? Aí Jesus diz: desculpá-lo-ás orando em favor dele. Tenho 4 empregados ignorantes. De que maneira harmonizar-me com esses companheiros problemas? Se me afligem com as maiores dificuldades todo dia. E Jesus fala: saberás instruí-los. Ah, minha existência está repleta de perseguidores. Que fazer com essa gente cruel? O que eu posso fazer, mestre? E aí ele fala: esquecerás qualquer agravo e auxiliarás em benefício de cada um, tanto quanto puderes. O devoto abaixou a cabeça, sentindo-se na presença da verdade, e considerou timidamente: Senhor, estou satisfeito. Conta-se que Jesus afagou-lhe a cabeça, dolorida, e rematou ao despedir-se. Então vai, serve sempre, e não perguntes mais. Que maravilha, não é? Então, aqui ele explica justamente essa situação. Muito interessante, porque isso é uma coisa que acontece com todo mundo, né? Às vezes é o filho que arrasa a tranquilidade, rebelde. E aí Jesus fala para nós abençoá-lo sempre e não amaldiçoá-lo, né? Não fala coisas ruins, negativas, porque o que apaga o fogo é a água, não é o contrário. Tacar querosene não vai ajudar. E aí fala assim, poxa, o tio foi lá e furtou a herança do meu avô. O que a gente faz? Ele fala assim, perdoa ele, usando compaixão e esquecimento. Aí foi um sócio que foi lá, falou um monte de coisa ruim. Aí falou assim, desculpe e ore. E os outros empregados ignorantes também. A maior dificuldade que ele tinha com os empregados. Ah, vai, sabe o que? Instrui eles. Ajuda eles de uma forma que eles possam conhecer e entender melhor as coisas. Além dos perseguidores que todas as vezes pode uma pessoa passar uma determinada situação de perseguição, às vezes é no trabalho, às vezes uma situação em família, e aí a pessoa esquece aquele qualquer agravo e auxilia no benefício de todos quanto mais que você puder. Então, é a recomendação de Jesus. Vai, serve sempre e não perguntes mais. E assim nós chegamos ao fim, com a bênção de Deus, de mais uma mais um episódio do nosso curso. Muito obrigado a todos pela presença e até a próxima.